Hoje nós vamos trabalhar aqui um assunto que talvez seja desconfortável para você. O erro é muito desconfortável, muito doloroso. Há uma etapa que muitas pessoas vão passar na vida, todos vão passar pelo erro, pela falha, e é necessário você aprender a lidar com o erro e entender o porquê que o erro acontece na sua vida. Você sabe o porquê que o erro está presente na sua vida? Por que você erra? Você sabe a utilidade do erro na sua vida? Bom, se você for olhar para muitos atletas de alto nível, para empreendedores, pessoas de sucesso, o erro está presente na vida deles o tempo inteiro. Em todas as etapas, em todas as áreas da vida, o erro está presente. E será mesmo que errar é uma coisa ruim? Será mesmo que esses caras que estão no topo do mundo, eles estão mesmo preocupados em não errar? O erro, ele tem uma função primordial. Ele tem uma característica essencial na vida de todas as pessoas. O erro, primeiro de tudo, ele não deve ser evitado. Você não precisa evitar o erro. É através do erro que você consegue tirar aprendizado. É através do erro que você consegue evoluir e progredir na sua vida. Então não fique aí tentando evitar o erro. Se você olha para um cara que é um atleta, por exemplo, de levantamento de peso olímpico, o cara está errando o tempo inteiro. Ele tenta levantar 95 quilos e não consegue. Aí ele tenta baixar 90 quilos e não consegue. Mas se você olha para um cara que levanta 100 quilos, pode ter certeza absoluta. Ele tentou com 90 quilos e não conseguiu, 95 não conseguiu. Até que um momento ele conseguiu levantar 90 quilos, conseguiu levantar 95, e aí em algum momento ele conseguiu levantar os 100 quilos. Mas até ele chegar nesse topo de 100 quilos, ele passou por diversos erros. Só que ele foi superando esses erros, ele entendeu que para ele levantar 100 quilos, ele precisava levantar 50 quilos e falhar, levantar 55 quilos e falhar até chegar nos 100 quilos. E como que você consegue aplicar isso de maneira prática na sua vida? Trazer essa perspectiva do erro na sua vida. Vamos lá. Pega um erro da sua vida que te atrapalhou muito. Algum erro que até hoje em dia você sente mal por lembrar desse erro. Vamos lá. Vou dar um exemplo de um erro aqui. Suponhamos que o João, ele começou a empreender, ele abriu a empresa dele e ele quebrou. É um erro comum aí, é um erro comum. E ele quebrou, deu tudo errado na vida dele, a empresa dele falhou. Vamos lá. Primeiro de tudo, qual que é o principal malefício, os principais pontos negativos do erro? É fácil, né, você olhar isso. É muito fácil você olhar um erro e ver a parte ruim dele. Qual que é a parte ruim? Pô, o cara perdeu tempo fazendo a empresa dele. O cara perdeu dinheiro. Talvez ele ficou emocionalmente abalado. Enfim, tem vários pontos negativos nisso. Eu estou dando um exemplo aqui, eu quero que você faça agora um exercício. Eu quero que você pegue o erro da sua vida e veja tudo de ruim que esse erro te trouxe. Simples assim. O que de ruim, como que esse erro ele afetou negativamente a sua vida? Beleza? Tenta pensar isso, é muito fácil olhar isso. Agora a gente vai para a segunda etapa do exercício. Vamos pegar esse mesmo erro e tentar olhar os pontos positivos. Mas como assim olhar ponto positivo de erro? Como que uma coisa tão ruim que abalou sua vida, uma falha, ela pode te trazer de ponto positivo? Eu vou dar o exemplo aqui do João. Abriu a empresa dele, quebrou. Qual que é o ponto positivo? O cara ganhou uma experiência absurda. A experiência que ele teve fazendo essa empresa, constituindo essa empresa, foi absurda. Ele teve que colocar a mão na massa e ele aprendeu muito com isso. Segundo ponto positivo, para a próxima empresa dele, ele já sabe o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Então olha só, além da experiência que ele ganhou um aprendizado enorme. Ele sabe o que ele vai ter que fazer daqui para frente. O terceiro ponto positivo desse erro é que ele sabe exatamente as limitações dele. Ele teve um autoconhecimento muito maior.
entre vários outros pontos positivos. Mas eu quero que você faça uma análise da sua vida, do seu erro, e consiga tirar alguma coisa boa desse erro, algum aprendizado. Agora que a gente calculou então os pontos negativos, prejudiciais, os pontos positivos do erro, é importante que você aprenda com esse erro. O que é isso? Pô, fui lá, quebrei minha empresa, deu tudo errado. Suponhamos que o João fez a empresa dele, deu tudo errado, a empresa dele deu errado, falhou. Como que ele vai aplicar isso na vida dele? Porque se você errou e não aprendeu, aí sim, seu erro se torna inútil, uma coisa inútil. Então, no caso do João, por exemplo, ele tem que entender como que a empresa dele deu errado. Suponhamos que ele quebrou a empresa dele por problema financeiro, ele não soube fazer uma administração financeira da empresa dele. Então ele aprendeu que se ele errar dessa mesma forma numa futura empresa dele, ele vai quebrar do mesmo jeito. Então qual que é o principal objetivo de um erro? É que você aprenda e seja uma pessoa melhor. Melhore através do erro. O erro não é uma coisa ruim, ele vai estar presente na sua vida o tempo inteiro. Em qualquer coisa que você for fazer na sua vida, o erro vai estar presente. Cabe a você olhar de uma perspectiva diferente, entender que aquele erro, ele tem um propósito na sua vida. Se não fosse aquele erro, você não conseguiria evoluir, passar para o próximo nível. Então, em vez de ficar se lamentando, olhar o erro como uma coisa ruim, condenar aquele erro, entenda o porquê que aconteceu, os pontos ruins, os pontos bons e como você consegue aplicar esse erro na sua vida e evitar futuros erros. Nós aqui da DevMind queremos fazer de você uma pessoa melhor. É essencial que você curte o nosso vídeo, comente o que você achou, o que você quer ouvir e nós vamos trazer muito mais conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.